Boa noite. Boa noite, galera. Todos estão me ouvindo? Tudo certinho? Boa noite, Wanda, Marcelo, Tami, Tatá, Tássia, Giovana, 300 dias com gratidão, Tássia, Gisele. Boa noite para todo mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho desafiador, né, que é espiritualidade e religiosidade. Obrigado, Gisele. Pode ter certeza que a felicidade maior é minha. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu já queria falar com vocês o seguinte. Primeiro, assim, se a internet falhar, é natural, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre assuntos de espiritualidade, sobre energia, é mais do que comum ter essas oscilações, tá? Então, tenham paciência. Então, se a internet falhar, a gente reinicia, vai para o pacote de dados, mas vai funcionar esse negócio. E a outra questão é o seguinte, eu queria deixar claro desde já no começo aqui da live, como é um assunto bem delicado, eu queria deixar assim bem claro que são opiniões pessoais, não são verdades absolutas, nada do que eu vou falar. Eu também nem tenho a intenção de atacar nenhuma crença, nenhum credo, nada. Eu quero só compartilhar um ponto de vista com vocês, tá? E a gente conseguir, às vezes, futucar um pouquinho dentro da gente, né? É porque nós somos, quando a gente pergunta assim, o que é um ser humano? O ser humano, ele é um conjunto de crenças, é um conjunto de histórias, ele é fruto do meio onde ele vem, né? Então é bom a gente desconstruir muitas questões. Então já no início dessa live eu faço um convite para todos vocês. Eu conheço boa parte de vocês, tanto pessoalmente ou porque eu tenho correspondido com alguns de vocês por direct. Então, assim, eu faço um convite para vocês que durante essa live a gente faça o comprometimento por um momento. Nessa live a gente esquecer que a gente tenha qualquer crença, religião ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos olhar essa live apenas como uma forma de refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que nos foi ensinado, o que tem sido nos ensinado, né? Porque acho que o ponto principal da espiritualidade, do trabalho com a espiritualidade, é levar a gente à experiência, né? E a gente está cada vez mais conectado com essa parte sagrada dentro de nós. Então eu queria começar este encontro de hoje lendo uma historinha para vocês, tá? E essa historinha, vamos ver se eu falo a moral da história, depois eu deixo para o final do encontro falar a moral da história, tá? É uma historinha que eu ouvi bastante no Vipassana e sempre que eu posso, que eu lembro, eu volto para ler ela, que eu acho ela muito interessante, tá? 2 jovens muito pobres viviam da comida que esmolavam de casa em casa na cidade e nos arredores. Um deles era cego de nascença e o outro apenas o ajudava a esmolar. Dessa forma, percorriam juntos seu caminho, mendigando comida. Um dia, o jovem cego ficou doente. O seu companheiro disse-lhe: "Fica aqui, descanse. Eu vou dar uma volta e peço para nós dois. Quando voltar, trarei comida também para você." E saiu para pedir esmola. Aconteceu que nesse dia deram a esse jovem uma comida muito deliciosa, uma espécie de doce indiano que é feito de arroz e frutas doces, frutas secas. Ele nunca tinha provado esse prato antes e gostou muito, mas infelizmente ele não tinha um recipiente para trazer esse doce para o seu amigo, de modo que ele comeu tudo sozinho. Quando voltou para junto do seu companheiro cego, disse-lhe: "Sinto muito. Hoje me deram um prato delicioso, uma espécie de pudim de leite,
mas não pude trazê-lo. O jovem cego perguntou-lhe: o que é esse pudim de leite? Ah, é branco. O leite é branco. Sendo cego de nascença, o seu companheiro não entendeu. O que é branco? Isso, recipiente. O que é branco? Aí o amigo dele, que não era cego, falou: você não sabe o que é branco? Não, não sei. É o oposto de preto. Então, o que é preto? Ele também não sabia o que era preto. Ah, tente entender branco. Mas o jovem cego não podia entender. Então, seu amigo olhou em volta e, vendo uma garça branca, apanhou o pássaro e trouxe-o até seu amigo cego, dizendo: branco é como esse pássaro. Sem ter olhos, o jovem cego estendeu as mãos para tocar o pássaro com seus dedos. Ah, agora entendo o que é branco. Branco é macio. Não, não, branco não tem nada a ver com ser macio. Branco é branco. Tente entender. Mas você disse que é parecido com esse pássaro. Eu examinei a garça e ela é macia. Assim, o pudim de leite que você se alimentou é macio. Branco significa macio. Não, você não entendeu. Tente de novo. Outra vez, o jovem cego examinou a garça, passando sua mão pelo corpo, do bico ao pescoço e até a extremidade da cauda. Ah, agora eu entendo. É curvo. O pudim de leite é curvo, é torto. Branco é torto. Ele não consegue compreender porque não possui a faculdade para experimentar o que é branco. Da mesma maneira, se você não tiver a faculdade para experimentar a verdade, a sua verdade como ela é, para sempre será uma verdade torta, curva. Então achei essa historinha ela bem interessante para a gente iniciar o nosso bate-papo, porque ela retrata justamente isso, né? Nos foi dito muitas coisas, do que é isso, do que é aquilo, do que é assado, do que é cozido, só que a gente pouco tem de experiência sobre tudo que nos foi dito que é verdade, né? E a espiritualidade, ela caminha para isso, nos levar a esse autoconhecimento, a sair da teoria, a sair de regras, né? A sair de pontos, de formas, de pontos muito determinados, né? Não tem o que é errado, o que é certo. A espiritualidade, ela foca levar você à experiência, né? E experimentar ela, né? Com a sua própria vivência, né? Então eu gostaria de saber com vocês se vocês já têm vivenciado alguma experiência do tipo, se tem dúvida na cabeça de vocês sobre religião e espiritualidade, ou de religiosidade e espiritualidade, antes de eu discorrer qualquer coisa sobre o assunto. Eu comecei com essa historinha justamente para retratar, porque a gente tem essa dificuldade, né? Esse tema é muito bom, sempre amei espiritualidade, energia e rituais desde nova. Quando senti que precisava afirmar a ser cristã, ouvi que os dois não combinavam, não podiam andar juntos. Pode ter certeza, Tami, que não foi só você, né? Porque você ser religioso é uma coisa, agora você ser uma pessoa espiritualizada é completamente diferente. Mas sim, é possível os dois coexistirem, tá? É um pouco mais trabalhoso, porque toda religião ela tem a sua série de dogmas, regras ou orientações, né? E toda religião ela é santa, ela é divina e humana, porque ela é formada por homens, né? Então ela está à mercê de ter que seguir algumas regras que às vezes você vai sempre chegar no limiar, né? Então às vezes vai chegar um limiar de questões que você não concorda e que feliz ou infelizmente você vai ter que aceitar, porque dogma é isso, é acreditar sem ver naquilo, né? Queria contar, enquanto vocês vão digitando aí no chat, eu queria compartilhar com vocês uma questão muito pessoal.
né? Alguns de vocês sabem, eu sempre fui muito envolvido com igreja, né? Desde muito jovem, né? E ao contrário de muitos pais que sempre falam para os filhos, meu filho, vai para a igreja, né? Meus pais eram o contrário, meu filho, fica em casa. Então eu sempre fui muito envolvido com esse movimento religioso. Exatamente, Wanda, né? Desde que você se ouça, né? Então, desde muito cedo eu fui envolvido, mas porque sempre me cativou muito. Sempre me senti muito bem em ajudar outras pessoas. E eu falo isso sem soar de uma forma pedante ou que eu tenha uma pretensão à perfeição, né? Nada disso. Mas eu sempre senti prazer em ajudar as pessoas. E especificamente nessa época, desde os 14 anos de idade, dentro de uma realidade religiosa, né? Então, quando eu vi, eu já estava em equipes de jovens, já fazia parte de grupos de jovens, aí eu comecei a fazer parte da renovação carismática. Aí dentro da renovação carismática, na Igreja Católica, eu já trabalhava numa equipe de cura e libertação, né, que orava com imposição de mãos para as pessoas. Então, eu estava completamente envolvido e sempre gostei muito disso, né? De visitar hospitais, de visitar as pessoas. Quando eu não ia, as pessoas iam até minha casa me chamar. Aí também fiz trabalho com moradores de rua lá em Cachoeiro, né? Cachoeiro de Itapemirim. Então, trabalhei um bom tempo com os moradores de rua lá. Nós criamos uma pastoral com os moradores de rua, né? Ajudei também na equipe da Renovação Carismática a nível estadual, com ação social, enfim. Chegou um tempo que eu comecei a sentir um chamado interno, para o sacerdócio especificamente, né? E quando eu comecei a sentir esse chamado ao sacerdócio, eu comecei a fazer vários encontros vocacionais, tanto dentro e fora da diocese, né? Então, quando eu fiz... Então, Rafaela, nesse final de semana a gente vai explicar bastante sobre isso, né? E até mesmo essa diferença do reiki para o passe, tá? Mas me lembra, registra essa pergunta que nós vamos explorar bastante sobre isso esse final de semana, tá? Se der tempo eu falo um pouquinho hoje, tá? Então, comecei a fazer encontros vocacionais e eu me identifiquei muito com uma congregação religiosa de carisma franciscano. E eu fiz parte dela durante 4 anos, né? 4, quase 5 anos. Então eu fui frei franciscano durante esse tempo. E foi uma experiência assim incrível, foi um aprendizado maravilhoso, maravilhoso, né? E só que chegou um momento, pois é, Gisele. Pois é. Eu fiz, depois a gente pode trocar figurinhas sobre isso. Aí chegou um determinado momento que hoje olhando para trás, eu vejo que eu não tinha maturidade na época de compreender que as pessoas que estão nos bastidores da igreja, elas são seres humanos como todos nós que estamos aqui fora, né? E hoje eu reconheço que eu não tinha maturidade para reconhecer isso. E eu não dei conta do que eu via, né? Comecei que eu não estava dando mais conta da realidade que eu comecei a enxergar lá dentro. Então aí chegou um ponto que eu tive que decidir. Eu cheguei à conclusão que eu poderia ser muito mais útil aqui fora do que lá dentro. Não estou com isso criticando a igreja, nem nada do tipo, né? Porque eu ainda mantenho contato com muitos amigos que hoje já são padres, que já estão fora até do país, amigos também que são bispos e tudo mais, né? E também tenho amigos de outras doutrinas, né? Tem uma super amiga minha que é da Assembleia, tem amigos que são budistas e muitas outras correntes, né? Religiosas, espirituais, de tudo quanto é vertente, né? Porque eu acho que quando a gente começa a ter dificuldade de estabelecer diálogos com pessoas que têm um pensamento diferente do nosso, isso já mostra uma fragilidade dentro de nós, né? Algo está errado com a gente. Se a gente não consegue estabelecer um diálogo com uma pessoa que pensa diferente da gente ou que vive uma realidade diferente da gente, isso já mostra uma fragilidade. Isso já mostra claramente que você não vive os princípios que você prega, né? Porque eu falar que eu sou cristão é muito amplo, né? E é muito desafiador, porque quando você fala que você é cristão, ou que você é budista, ou que você é hinduísta, automaticamente você está falando que você
vive o que Cristo pregava. Você vive na sua vida o que Cristo viveu, né? Ou o que ele pregava, o ideal crístico, né? Que é o amor por todos os seres, é saber perdoar 70 vezes 7, é ter a capacidade e a compaixão a ponto de, no alto da cruz, pedir perdão ao Pai, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Era só amor, era só compaixão. Então eu falar hoje que eu sou cristão é algo assim que eu tenho que reavaliar, eu tenho que pensar bem. Será que eu realmente sou cristão? Porque muitas pessoas, elas acabam fazendo isso por é igual um currículo que eu tenho que cumprir. Então esse currículo diz o quê? Tem que ser batizado, quem é católico, né? Tem que ser batizado, tem que fazer a primeira Eucaristia, perseverança, depois perseverança, primeira Eucaristia, depois primeira Eucaristia tem que fazer o crisma, depois do crisma e assim vai. Ah, ok, já cumpri meu currículo, né? Já cumpri essa listinha de afazeres. Aí quando você tem que ir para a missa no domingo, você já acha pesado ficar 1 hora dentro da igreja. E assim também os meus amigos que são evangélicos falam também dessa dificuldade que algumas pessoas têm, né? Então, porque acaba tendo isso como um peso, como uma obrigação, né? E só para concluir um pouquinho da minha história, aí quando eu saí da vida religiosa, que saí por N fatores, né? Eu comecei, como eu disse para vocês no bate-papo passado, eu conheci a terapia holística, né? Mas eu fui fazer o curso de terapia holística pensando que eu ia aprender apenas massagem, né? Lê do engano, né? Então, quando eu fui fazer o curso, a diretora do instituto, ela costuma entrevistar todas as pessoas que fazem o curso. E a primeira pergunta que ela fez para mim foi, olhando dentro dos meus olhos, já uma senhorona, já mais de 60 anos de idade. Então, a primeira pergunta que ela fez para mim foi: Wallace, quem é Deus para você? Olha, foi uma pergunta aterrorizadora para mim, porque a gente está tão acostumado em pregar a nossa fé, de falar que nós somos religiosos, na época eu principalmente, né, por vir de uma família extremamente católica, apostólica, romana, renovada, praticante, né? Então, aquela pergunta mexeu assim lá nas minhas raízes, porque era uma coisa tão automática que eu não tinha parado para pensar em termos de sentimento, né? É porque trazer Deus em palavra é impossível, porque isso automaticamente você já está saindo do que é Deus, né? Deus é indizível, né? Ele é incognoscível, né? A única coisa que a gente pode dizer de Deus, né, das suas 3 características, que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Só isso que a gente pode dizer sem tirar realmente a essência dele, né? O tema de hoje, Janine, é religiosidade e espiritualidade, tá? Então quem quiser depois vai partilhando algumas coisas aí no chat, que depois eu levanto a barrinha para ver o que dá pra gente conversar hoje. Então aquilo mexeu comigo numa proporção, aquela pergunta dela. Ao mesmo tempo começou um processo de cura muito profundo na minha vida, né? Porque eu fui para fazer um curso de massagem apenas, só que automaticamente aquilo começou a mexer comigo numa proporção que eu não esperava, né? Então eu comecei a reavaliar, eu dei uma resposta para ela na época e achei ainda que eu estava assim sendo incrível na resposta que eu dei, ainda dei citações bíblicas, achei que eu estava arrasando. Aí ela deu aquele sorrisinho assim de canto de boca, assim, meio assim, tipo assim, vai sofrer esse menino, né? Porque ela já via já que eu ia passar por um processo de cura muito profundo. Não que ela duvidasse da minha fé e do que eu estava falando era mentira, mas ela via que não tinha vivência naquilo, né? Eu não tinha vivenciado ainda Deus fora da Bíblia, né? Então a gente está acostumado muito em simplesmente repetir o padrão que a gente aprende, né? E é claro que os nossos pais, eles não fazem isso por querer o nosso mal. Nenhum pai encaminha um filho para dentro de uma doutrina, de uma fé querendo mal. Pelo contrário, os pais querem o melhor para os seus filhos, né? Então a partir dali começou toda uma transformação na minha vida. Tive que começar tudo do zero novamente, né? E o curso de terapia holística, ele ajuda a gente, né, a você sair da zona de conforto, né? Tanto que em todas as aulas era incentivado imensamente que você conhecesse outras correntes espirituais, sem julgamento, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer várias casas espirituais, né? Tanto
cristãs e cristãs dentro do que a gente entende por cristão, que a gente acha que cristão é só católico ou evangélico ou coisa do tipo. Não, tem casas espíritas que são cristãs, né? Tem casas umbandistas que são cristãs, né? Exatamente, Janine, exatamente. É só sentindo, né? Mas essa dificuldade que a gente tem é porque muitas pessoas elas acabam visualizando Deus como algo muito externo, que foi essa descoberta que eu fui adquirindo desde que eu tive esse despertar, né? De ver que Deus não está externo, né? O ato de você se ajoelhar para orar não deve ser um ato de submissão. Não deve ser um ato de que é alguém superior a você, externo a você, que você tem que se humilhar, né? Mas é um ato, se você fizer isso, tem que ser um ato de reverência a essa parte sagrada que está ali te auxiliando, numa hierarquia de trabalho, né? Mas não porque a gente já começava, eu falo por mim, né? Eu fui condicionado e educado que você, ao orar, você tinha já que falar que você é impuro, que você é sujo, que você precisava e necessitava da misericórdia de Deus, e nós necessitamos, é óbvio. Mas você já se colocava tão, desculpa a expressão, como o cocô do cavalo do bandido, que você esquece o valor que você tem, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que nós temos a centelha divina dentro de nós, né? E essa centelha divina é uma parte de Deus, né? Então, se eu tenho essa parte de Deus, automaticamente isso me torna imagem e semelhança dele. Só que a gente esquece disso, né? Então eu comecei a ter esse despertar, que não foi fácil, foi algo assim muito doloroso, porque eu tive que ir de encontro a muitas crenças limitantes, crenças negativas que eu tinha referente à espiritualidade, à religião, né? Porque a gente sabe que teoricamente a própria palavra religião vem de religare, não? Então ela tem essa função de nos reconectar, né? De nos religar com o nosso divino, né? Com o divino, com o Altíssimo Deus, né? E a gente sabe que no fundo, infelizmente, hoje está se tomando um outro rumo, né? Até o ato que tanto é dito de converter, né? De se converter, que na verdade a verdadeira conversão, se a gente fosse olhar até teologicamente, é converter a pessoa da infelicidade para a felicidade, é converter a pessoa da miséria para a abundância. Mas hoje em dia não, a conversão está sendo de uma religião organizada para outra religião organizada, né? Me desculpe quem pensa diferente, como eu disse no início da live, são só opiniões pessoais, tá, gente? Então eu acho que conversão mesmo verdadeira é essa, é converter a pessoa do sofrimento para a alegria, para a libertação. É esse, na verdade, que deveria ser o objetivo de todas essas doutrinas, né? Então é algo que é possível, eu acredito plenamente. Eu tenho muitos conhecidos que fazem parte de muitas igrejas e eu sei que é desafiador, né? Porque nós estamos num momento planetário hoje onde ninguém está aceitando tão mais facilmente, goela abaixo, as coisas como aceitavam antes, né? Hoje todo mundo já está num nível de inquietação imenso, que não existia antes. Antes todo mundo aceitava aquilo e pronto, acabou, né? Então hoje houve um despertar de consciência muito grande em todas as pessoas, né? Você vê pela busca que todo mundo está tendo, né? Tanto de buscar essas terapias integrativas, ou buscar através da dor, de algum desconforto, de algum trauma. Então hoje intensificou muito essa questão da busca por algo, né? Pelo sentido da vida, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que tem sido para vocês essa busca? Vocês fazem parte de alguma religião? Como que tem sido para vocês essa vivência religiosa? Exatamente, Iris. Jesus era só amor e compaixão. Ele não recusava ninguém que se chegava até ele. Pelo contrário, ele agregava. Tanto é que se você for olhar teologicamente, quem que andava com Jesus? Olha lá, o povo que andava com Jesus. Era um analfabeto, era uma prostituta, era só barra pesada, se a gente for olhar assim grosseiramente, né?
Deus está em tudo e me libertou. Isso faz com que eu veja mais amor e unidade em tudo e todos. Somos a morada de Deus, todos somos Deus. Exatamente, Janine, né? E eu falo isso, que Deus está em tudo, mas não, nem entrando no mérito shintoísta, por exemplo, dessa visão panteísta, mas é de ver tudo como uma criação divina, de ver em tudo a presença divina no sentido de que Ele criou todas as coisas para nos ver bem, né? Querendo a nossa felicidade plena em todos os sentidos, né? Então, quando você desperta para essa realidade, que é muito sutil, né? Você passa a ouvir esses sinais. E a gente acha que a espiritualidade, ela vai falar com a gente só sobre coisas espirituais. E não. A espiritualidade, ela fala com a gente o tempo todo, né? Vocês, mulheres, vocês podem perceber. Às vezes de manhã você abre o guarda-roupa, a sua espiritualidade, essa parte sagrada dentro do seu coração vai falar, pegue tal roupa. É o seu divino falando com você. Por que não? A gente acha que Deus ele tem que falar só sobre coisas espirituais, e não é. Deus vai falar com você sobre a roupa que você vai vestir, sobre a comida que você tem que comer, né? Sobre o tipo de música que você precisa ouvir naquele dia, né? Então, quando a gente passa a perceber, Deus está falando com a gente o dia inteiro, o tempo todo. Só que a gente ouve pouco, a gente se permite pouco a ouvir, né? Porque a gente está acostumado a falar muito. O nosso contato com a espiritualidade hoje em dia é só para pedir, 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 né? Por isso que tem aquela frase que diz assim, que oração é falar com Deus, meditação é você ouvir Deus, é Deus falar com você, né? Então, quando você consegue agregar essas duas vertentes, você passa, se você realmente faz parte de uma religião, mas se você conseguir sentir e se permitir vivenciar essa parte sutil da vida, você vai ter uma fé que não vai ser uma fé cega mais. É uma fé que é uma fé verdadeira. Tem um mantra, né, budista que fala Buddhan Sharanam Gacchami, que seria mais ou menos, desculpe minha pronúncia, quem sabe falar melhor sânscrito do que eu, mas seria mais ou menos assim, eu me refugio em Buda, seria mais ou menos essa tradução, né? Então, quando a gente fala assim, eu me refugio em Buda, ou se eu falasse eu me refugio em Cristo, não é a pessoa física, né? Até mesmo que Buda não foi uma pessoa física, é um ideal, né? É você se tornar o iluminado, é você conseguir ancorar a iluminação na sua vida, se libertar do sofrimento, né? Até mesmo porque Buda ele não pregava nenhuma religião, né? Nenhuma. Infelizmente, essa questão das religiões, elas é uma necessidade humana. Nós precisamos desses veículos e elas desempenham de fato um papel importante no planeta, né, as religiões. Mas na essência nenhum mestre ele fundou uma religião, né? Pelo menos não até onde eu saiba, tá, gente? Posso estar errado. Então, quando a gente fala eu me refugio em Buda, eu me refugio, ou eu tomo refúgio em Buda, ou eu tomo refúgio em Cristo, não é no sentido de a pessoa física, como eu disse. Você está tomando refúgio no ideal que Buda teve, no ideal de Cristo, de amar todos os seres, né? De ser como crianças que se colocam plenamente na presença dele. Então, quando a gente fala que é cristão, que é budista, que é hinduísta e assim por diante, tantos istas e ismo, então a gente está automaticamente falando subliminarmente que a gente está vivendo os ideais de Cristo aqui agora. Então é muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Então assim, volta essa pergunta para vocês. Sei que é uma pergunta que não tem uma resposta, né? Mas é interessante porque ela justamente incomoda, tá? Justamente incomoda bastante. Wallace, como você resolveu a equação? Verdades bíblicas, prática holística, como Reiki e outros. Iris, isso daí foi realmente assim... eu só consegui resolver isso vivenciando, porque foi o que eu me comprometi com Jesus no meu coração, né? Com Deus, como a gente queira determinar o nome dessa força que é muito, muito superior a nós.
Eu falei, todos os dias as minhas orações pessoais, as minhas práticas espirituais, eu sempre falo, me orientem, né? E cada vez eu tenho tido mais resposta, porque eu passei... Quando a gente para de duvidar e faz com que o ego ele saia da frente, não tem como a gente viver sem o ego. Quem é da área da saúde, principalmente da parte de psicologia, sabe disso. Não tem como, é impossível. Então, assim, quando eu permiti que essa mente falante, tagarela, que fica comparando o tempo todo, rotulando o tempo todo, saísse um pouquinho da frente, esse fluxo que é automático, ele entrou na minha frente, entendeu? Então, essas verdades bíblicas, elas, para mim, elas começaram a tomar forma. Não ficou mais no mental, né? Não ficou mais no domínio da mente. Porque, repito, eu como religioso, que vim de uma realidade religiosa intensiva, eu tinha uma fé em Deus muito literal, né? E que, na verdade, se eu fui ver, assim, era uma fé assim que... Exatamente, Wanda. Eu começar a ouvir, né? E isso foi aquela pergunta, repito, aquela pergunta que a diretora do Instituto fez para mim, ela me incomodou, mas ao mesmo tempo começou esse processo de despertar, né? Porque me tirou dessa zona de conforto, me levou à compreensão que eu tinha que me permitir, né? Mergulhar profundamente. É igual quando a gente vê na passagem bíblica que fala quando Jesus ele chama Pedro para andar sobre as águas junto com ele, né? É claro que tem muitas, tem toda uma figura de linguagem e tem toda uma alegoria ali que a gente tem que interpretar também. Se a gente fosse falar metafisicamente falando, quando fala que Jesus andou sobre as águas, a gente pode interpretar, né, que ele dominou as emoções. A gente fazendo a literatura dos chakras, a gente sabe, né, que as águas elas estão relacionadas com as emoções. Então ele, além de dominar, de entender as leis da natureza, Jesus ele dominava essas leis, né? Então ele dominou essas emoções terrenas e chamou Pedro também para que dominasse, só que ele ficou um pouco ainda temeroso. Então quando você passa a ouvir essa verdade divina interna, que é uma verdade superior a qualquer religião, né? E é esse convite, na verdade, que eu queria fazer para vocês hoje. Por um momento, você tentar deixar de lado, que eu sei que é difícil, tudo que você tenha ouvido que seja verdade, né? E por um momento você se permitir ouvir internamente, ouvir o que essa voz interna está dizendo para você. Porque eu tenho certeza, eu posso assim para algumas pessoas que estão participando, possa até que não concordar plenamente. Mas eu tenho certeza, se você faz parte de alguma religião, que a algum ponto você não concorda. Alguma questãozinha ali ainda é um calinho para você. Ainda te gera dúvidas. Ainda te gera um certo incômodo, né? Porque essas verdades bíblicas, repito, que a Iris até levantou, e eu acho isso super pertinente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar sempre... Bárbara, muitas que a gente pode falar depois mais detalhadamente, tá? Dominar as emoções é você não ser escravo delas, né? Mas são muitas práticas, tá? Deixa eu só me relembrar o que eu estava falando com vocês. Então, desenvolver a espiritualidade é você ouvir o seu espírito. Porque a gente tem até essa dificuldade de entender essa diferença entre espírito e alma, o que é alma, o que é espírito, né? E quando a gente fala espírito, logo associa ao espiritismo, né? E a gente tem essa dificuldade de perceber que espírito é uma realidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. E isso é indiscutível, né? Acredito que vocês concordem. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aqui, que eu acabei perdendo o foco. Sobre dominar as emoções, a Bárbara perguntou. Uma delas, Bárbara, que eu já te antecipo, é meditação. Tá? Meditação, não existe iluminação sem meditação. Gisele, em relação à Eucaristia, como foi isso para você? Você deixou de comungar? Se sim, chegou a se culpar? Cresci vivenciando o altar eucarístico, mas hoje vejo que há tantos outros mistérios que fico confusa.
Gisele, então, hoje eu posso falar assim, sem peso, tá? Para você. Eu que isso não soe de uma forma pretensiosa e nem ofensiva para vocês. Mas hoje eu não faço parte de nenhuma religião, tá? Porque a minha espiritualidade foi cada vez me pedindo para eu soltar, tá? Cada vez mais a minha espiritualidade foi me encaminhando de uma forma que foi falando, chega, basta. É por várias experiências, né? Por vários desgastes, por várias experiências que eu fui tendo, né? Depois que eu saí da instituição religiosa católica, eu tive a oportunidade de conhecer outras casas espirituais que foram verdadeiras escolas para mim, tá? Mas para o propósito da minha alma, pela história da minha alma, eu vi que seria incompatível fazer parte de uma religião. Pode ser que amanhã eu entre em uma, mas hoje eu não sinto necessidade. Exemplo, o Reiki ele já me traz essa uma via de viver uma vida espiritual, né? Para mim o Reiki hoje se tornou um método para eu viver minha espiritualidade, sem amarras, sem peso, né? Que era o que eu realmente buscava. Então assim, eu não duvido, tá? Que isso fique claro do mistério eucarístico, de Jesus sacramentado. Não duvido de Nossa Senhora, né? Porque até mesmo eu tenho uma conexão muito grande com Mãe Maria. Só que eu vejo que esses seres, eles são seres servidores, né? São mestres de luz, mestres e mestras de luz. Então eles não pertencem a nenhuma religião. Não tem como nenhuma religião conter esse potencial iluminado, né? Eles são servidores. Então se você faz ou não parte de uma religião, eles vão continuar te auxiliando. Qual a sua opinião sobre as religiões afro-brasileiras? Jean-Claude. Sobre religiões de matriz africana, eu tenho uma simpatia imensa. Tenho muitos amigos umbandistas e até mesmo candomblecistas, né? Mas eu queria esclarecer uma coisa e repetir o que eu falei com vocês. A gente tem que saber conviver com o diferente, tá? Porque não existe nenhuma religião ruim, né? O que acontece é que sempre tem um grupo específico de pessoas que se deixam dominar por questões materiais, de interesses humanos, terrenos, que acabam desvirtuando aquele propósito, tá? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas da Umbanda, né, de conhecer a Umbanda, o Candomblé, e são religiões, assim, fantásticas, né, que trabalham com uma visão também de desempenhar a caridade da conexão espiritual. O que acontece é que, infelizmente, como todas as outras religiões que não estão isentas do interesse humano, acabar manipulando determinadas energias por interesses mais materiais. Aí acaba desvirtuando. Então, às vezes, as pessoas pegam esses fatos isolados e generalizam para a religião toda, que é super perigoso a gente fazer isso, tá? Quem teve já a experiência, eu me permiti estudar um pouco sobre a Umbanda, porque vinha tanto cliente, começou uma época, vinha tanto cliente da Umbanda, e eu gosto de entender um pouco, tanto que na minha ficha de anamnese com os meus clientes, eu pergunto sempre sobre religião. E é interessante você entender um pouquinho para você entender a realidade daquela pessoa. Como que eu vou entender aquela pessoa, como que eu vou tratar aquela pessoa se não sei a realidade dela? Tá? E como terapeuta holístico, eu procuro tratar o todo daquela pessoa. E eu fui vendo assim que nesses 10 anos que eu trabalho com terapia holística, eu fui vendo que tem tipos de tensões, de desafios que são característicos daquela religião. É incrível, incrível, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a história da Umbanda, até incentivo quem não conhece que pesquise sobre, e é fantástica a história, né? Candomblé, por exemplo, também é uma religião extremamente brasileira, né? Então, assim, é interessante a gente ver e desmistificar. Janine, creio que o segredo seja controlar nossas atitudes em relação às emoções. As emoções são naturais, acho complicado pensarmos em controlá-las, mas sim não sermos escravos delas. Concordo. A gente não tem como posso dizer,
Não tem como a gente viver sem elas, porque é o que a gente fala do conceito do yin e yang, né? A raiva ela sempre vai estar presente, como o amor também vai estar presente, a preocupação, tudo vai estar, o ódio vai estar presente, porque isso tudo compõe o ser humano. Você tirar isso é você tirar a sua humanidade. A questão é, quando a gente fala nos princípios espirituais do Reiki, né? Quando a gente fala Ikaruna, não se zangue, não é porque a raiva é feia, mas é não ser dominada pelo hábito de sentir preocupação, de sentir raiva, né? É a polaridade que te leva à sua degradação, né? Que tira a sua paz. Então, se você não está dormindo corretamente, plenamente, não está tendo saúde em nenhum nível da sua vida, ou em algum dos níveis da sua vida, é certo que alguma coisa está errada, né? Pati, fui cobrada pela família do batismo do meu filho. Não digo mais a religião, me encontrei na espiritualidade e não vejo mais a necessidade. Iniciação é considerado um batismo? Então, Paty, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre o batismo, tá? Porque assim, a gente tem que entender o seguinte: existe a questão do sacramento em si, tá? Que tem a sua importância, porque o batismo é um rito de passagem. É a pessoa ser aceita dentro daquela comunidade, né? Mas agora, quando começa essa abordagem que batizar para que a criança não morra pagã, eu já não concordo, tá? Batizar para que possa ser eliminado todos os pecados lá. Eu falei, gente, mas é uma criança. É claro que nós, até o próprio espiritismo, o budismo, o hinduísmo, eles também falam que nós somos a somatória de todas as ações, todos os atos e consequências dos nossos antepassados, mesmo aqueles que não acreditam na visão reencarnacionista. Nós somos uma somatória, né? Mas eu vejo o batizado como uma forma de consagrar mesmo a vida daquele ser humano que está ali, né? Mas não porque ele é pecador, que a gente tem que pagar. Até mesmo se a gente for ver pelo próprio cristianismo, Cristo já fez isso por todos nós. Ele já morreu, ele mesmo se sacrificou por todos nós, né? Então não seria muito isso. A própria mãe pode batizar o filho. Me desculpe se eu estou criando um ponto polêmico aqui no bate-papo. Mas a própria mãe, os próprios pais podem batizar o filho. Eu batizei uma criança, foi 2 anos atrás, eu batizei uma criança, né? Porque foi até uma conhecida minha, que não tem muita simpatia com religião, tem até um certo trauma com religião, e ela me convidou para fazer o batizado. E foi extremamente poderoso, foi extremamente emocionante e poderoso, né? Foi uma cerimônia super íntima, simples, com os familiares e amigos mais próximos, e fizemos o batizado da criança. A criança está plenamente feliz, iluminada, né? Jean-Claude, nunca entendi a necessidade do sacrifício animal. Aí é um ponto mais polêmico, né? Não sei se ainda dá tempo de conversar isso hoje, mas depois eu posso voltar sobre esse tema, tá? Que eu também tenho uma opinião sobre isso. Vamos lá. Então, o que seria espiritualidade, já que nós falamos que a religião vem dessa necessidade da religação de nós com o divino, né? E nós estamos nessa busca constante, né? Por isso que eu falei e repito, e eu acredito, a religião ela tem um papel importantíssimo hoje no planeta, né? De conduzir as pessoas de volta para a casa de muitas moradas, de conduzir as pessoas a essa terra prometida, né? Eu só acho que essa condução, essa conversão sempre tem que ser do sofrimento para a libertação, da tristeza para a alegria, e nunca de uma religião organizada para outra religião organizada. Então, se você faz parte de uma religião, né, é você começar a se permitir conhecer a história do seu espírito, a história da sua alma, a fazer esse caminho de volta para casa, né? É usar essas verdades bíblicas como ferramentas para te levar de volta para casa, né? Porque se são verdades e você vê elas como verdades, elas têm que te libertar. Se elas estão te aprisionando de alguma forma em algum campo da sua vida, elas não são verdades para você, né? Porque nós temos a nossa própria verdade, tá? Que isso tem que ficar claro.
né? A nossa verdade, ela sempre tem que ser ouvida. E quando você não ouve a sua própria verdade, o seu corpo ele sempre vai te educar. Através de alguma situação, o seu corpo ele vai te trazer de volta para a sua verdade, para que você enxergue, né? E eu falo por minha vida mesmo, eu comecei a prestar atenção nisso. Todas as vezes no caminho que eu não dava atenção à minha verdade, a verdade interna da história da minha alma, sempre acontecia um desafio externo a mim, né? E eu na época não sabia ouvir, prestar atenção nisso. E quando eu passei a prestar atenção nisso, esses desafios maiores eles acabaram, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem que viver a vida em abundância, tá? Vida em abundância é sair do sofrimento para a liberdade. Exatamente. Então, se a sua religião não tá te permitindo você viver essa abundância, essa leveza, essa liberdade, essa plenitude, alguma coisa está errada, tá? Alguma coisa está errada. Então, eu repito, eu hoje não sinto a necessidade, o chamado de agora estar dentro de uma doutrina, né? Porque quando a gente começa a trabalhar o caminho da automaestria, é mais difícil, tá? É mais difícil, liberta a gente, mas é muito mais difícil, porque não tem mais ninguém a quem você culpar. Porque, assim, parte do que a gente aprende dentro de um contexto religioso é sempre na promessa de um paraíso. E a espiritualidade, ela nos mostra que o paraíso é aqui e agora, né? Que o inferno é aqui e agora, né? E quando você percebe que é uma lei natural, que não tem como você correr da causa e efeito, né? É uma lei natural, uma lei da natureza, não tem como você correr disso. Então, você começa a ficar mais atento, né? Deixa eu ver que a Sara postou aqui. Fui até dos 16 aos 20 anos de idade, 2015 de repente comecei a meditar e sempre escutava uma voz que vinha dentro de mim. Mudei minha forma de enxergar o mundo, de consumir minha alimentação e também a forma como enxergo a Deus até então. Achei estranho e comecei a pesquisar mais sobre o que estava acontecendo comigo e dos riscos que estava despertando. E esse despertar, muitas das vezes, não é algo assim indolor, né? Porque é um parto, né? Quando você acaba despertando, porque você vai ter que soltar muitas âncoras, né? As pessoas falam que os outros mudam pela dor, pelo amor. Eu sou imensamente grato por estar despertando da melhor maneira possível. São permissões, Sara. São permissões, ou como os budistas falariam, são paramis, né? Minha meta inicialmente é investir em todas as ferramentas possíveis de autoconhecimento e espiritualidade. E eu super recomendo, né? Não precisa sair da sua religião, da sua igreja, do seu templo, da sua comunidade, né? Mas o que eu queria através desse bate-papo de hoje é dizer que é possível você ser espiritualizado dentro de um contexto religioso, né? Mas a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que é pregado para mim como verdade vai de encontro com a minha verdade? Está me fazendo viver com leveza? Eu consigo ficar dentro daquele contexto sem sentir peso, sem aquilo pesar sobre mim, sobre o que eu acredito internamente, que eu não falo para ninguém? A gente tem que ser muito íntegro, porque se você não tiver nessa sintonia, nessa conexão, o seu corpo ele vai te corrigir, ele vai te educar. E ele vai trazer o que nós chamamos na terapia holística de doenças educativas. E vai te trazer doenças educativas para te reconduzir, né? Então é isso que vocês têm que se perguntar. Essas verdades que estão sendo passadas para mim como verdades, elas estão me libertando ou estão me aprisionando? Quero ouvir de vocês. Essas verdades que vocês veem, quem participa de alguma religião, vocês têm visto que elas têm produzido transformações na sua vida? Elas têm conseguido produzir essas transformações? Exato. Porque quando você começa a trabalhar a automaestria, você vai começar a se ouvir, né? Quando eu falo liberdade, não é libertinagem,
né? E até mesmo porque a gente não tem. Eu falo um ponto sempre polêmico nos encontros e às vezes alguns alunos até ficam meio que chocados. Mas, desculpa, gente, mas vou ter que falar. Eu não acredito, por exemplo, no conceito de livre-arbítrio. Não da forma como é passado. Porque para mim é tão claro de que o que você tem que passar aqui como aprendizado, você vai passar, tá? Você vai passar. Não que eu acredite em predestinação, isso eu não acredito. Mas o que a sua história da sua alma ela vem aqui para desempenhar, você vai passar por esse aprendizado. Ninguém está aqui a passeio, né? Seja um aprendizado você com você mesma, seja um aprendizado você com a sua família, com o todo, porque a vida é relacionamento. E a maior parte dos nossos aprendizados, eles vêm sempre dentro de um contexto coletivo, quase sempre. Ai, Iris, adorei a sua colocação. Então, assim, o que eu entendo hoje por livre-arbítrio? Vamos colocar dessa forma assim. Eu entendo o livre-arbítrio da seguinte forma. Estou no ponto A e o fim último é aqui no ponto Z, tá? Então, é certo que eu vou chegar aqui no Z. É certo, não tem como você correr, tá? Não tem como. Só que os diversos caminhos que tem para você chegar até lá, isso seria um livre-arbítrio. Um caminho mais curto ou um caminho mais longo. Então não tem o que você correr, não tem como você correr, né? Então é certo que você vai chegar naquele fim último, né? E esse fim último todos nós vamos chegar, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos sofrimento, tá? Então, a grosso modo eu falo, não existe livre-arbítrio. Isso é uma ilusão. Por isso quando a gente fala assim espiritualidade, que algumas pessoas acabam tendo resistência, porque às vezes pensam que eu estou querendo dizer que eu prego a libertinagem. Não é. E é mais compromisso que a gente tem que ter com você, com o outro. Você fica mais atento, né, de ser uma influência positiva, um formador de opinião com mais consciência. Eu falo para mim, quando eu comecei a assumir que eu não poderia, né, não que eu não precisaria, eu não poderia fazer parte mais de nenhuma instituição religiosa, quando eu assumi isso para mim e vi que era uma realidade, eu comecei a viver uma vida muito mais aterrado. Eu comecei a viver uma vida de uma forma muito mais responsável, entendeu? Então eu vi que não tinha como eu brincar mais com as coisas, entendeu? Isso eu digo por mim mesmo, tá? Não tem como, porque você vê que você não está isento, você não está imune, né? A Tamis. Hoje, procurando a espiritualidade, me sinto muito mais acolhida, porque a gente encontra respostas. E tenho a certeza de que está tudo bem, as portas se abrem. Tenho vivido uma maior liberdade fora da igreja do que dentro dela. Ainda estou buscando meu lugar aqui fora. Tenho feito cursos, mas até eles diferenciam-se entre si. Sim, Gisele, são muitas abordagens. Por isso que eu falei no bate-papo que teve sobre Reiki, não é a quantidade de cursos que você vai fazer que vai fazer você despertar. É você se permitir, né, trabalhar isso de uma forma intensa. Então, eu vou ler uma outra historinha agora, só para contextualizar isso que vocês colocaram ali agora, né? Que é justamente sobre essa questão de você ouvir uma verdade. A Iris levantou um ponto que para mim eu vi que vai nortear bastante esse nosso bate-papo. O que fazer com essas verdades que nós ouvimos lá atrás, né? Essas verdades bíblicas, essas verdades doutrinárias, dogmáticas, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. O nome da historinha é A Receita do Médico. Um homem fica doente e vai ao médico pedir ajuda. Lembre que é uma historinha indiana, então tem toda uma realidade indiana em cima dessa história. O médico examina-o e em seguida receita um remédio. O homem tem uma grande fé no seu médico. Ele volta para casa e na sua sala de orações coloca uma bonita fotografia ou estátua do médico. Depois senta-se, presta veneração a essa foto ou estátua, curva-se 3 vezes, oferece-lhe flores e incensos. Depois pega a receita que o médico lhe passou e muito solenemente recita como um mantra:
2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à tarde, 2 comprimidos à noite. O dia todo, a vida toda, ele continua a receitar essa prescrição, porque tem grande fé no médico. Mas mesmo assim a prescrição não o ajuda. O homem decide que quer saber mais acerca dessa receita, então corre até o médico e pergunta-lhe: por que o senhor receitou esse medicamento? Como ele pode me ajudar? Sendo uma pessoa inteligente, o médico explica para ele: bem, olhe, essa é a sua doença e essa é a causa raiz da sua doença. Se você tomar o remédio que te receitei, vai conseguir erradicar a causa da sua doença. Quando a causa estiver erradicada, a doença desaparecerá automaticamente. O homem pensa: ah, formidável! Meu médico é tão inteligente, sua receita é tão incrível. E vai para casa e começa a discutir com seus vizinhos e conhecidos, insistindo: o meu médico é o melhor, todos os outros médicos são inúteis. No entanto, o que ele ganha com essas discussões? Ele pode continuar a brigar a vida toda, mas mesmo assim isso não o ajuda em nada. Se ele tomar o medicamento, aí então será aliviado do seu sofrimento, da sua doença. Só então o remédio irá ajudá-lo. Cada pessoa libertada é como um médico. Por compaixão, receita um remédio aconselhado, pessoas sobre como podem se libertar do sofrimento. Se essas pessoas desenvolvem fé cega naquela pessoa, elas transformam a receita em uma escritura e começam a guerrear com outras seitas, alegando que o ensinamento do fundador da sua religião é superior. Mas ninguém se preocupa em praticar o ensinamento, em tomar o medicamento receitado para eliminar a enfermidade. É útil ter fé no médico, se isso encorajar o paciente a seguir o seu conselho. É benéfico compreender como funciona o medicamento, se isso encorajar a pessoa a tomá-lo. Mas, na realidade, sem tomar o medicamento, não se pode ser curado da doença. É você mesmo que precisa tomar o medicamento. Então, essa historinha retrata bastante isso. Não adianta a gente saber verdades bíblicas decoradas. Não adianta você saber os mandamentos decorados, se você não vivenciá-los. Se você não ir para o campo da experiência desses ensinamentos. Ok? Falta 40 segundos para finalizar o bate-papo, mas já vou encerrar e vou reiniciar aqui mesmo, tá? Aguardem só um pouquinho.